Oi pessoal, tudo bom? Esse vídeo eu vou falar, conforme prometido, sobre a confecção de uma base oval. Essa base daqui, ó, que a gente vai fazer agora. E é super simples de fazer, eu tenho o hábito de falar que o crochê não é difícil, difícil a gente prestar atenção nos pontos. Então, pense sempre que crochê é regra e matemática, não tem como. Você tem as regrinhas dos pontos, dos aumentos, das diminuições, das subidas, e a matemática que é você tá sempre lembrando de contar aquilo que você tá fazendo. Então, essa aqui é a base que a gente vai fazer e eu quero mostrar para vocês a lista de material. Então, vamos lá. Eu tô usando para essa base daqui um fio Antúrio, né, que é um fio 100% poliéster. Esse aqui é lá da Vanessa Maio. Eu uso muito os fios deles, né? Eu gosto muito do material, a qualidade. Os fios rendem bastante. Esse rolo daqui é um rolo de 1 quilo. Então, esse aqui é o fio de poliéster, 100% poliéster, que eles chamam lá de fio Antúrio, o Premium. Eu tô usando a cor areia para fazer essa base daqui. A gente vai precisar eu uso 2 agulhas, eu aconselho também a usar a agulha que você vai tecer. No vídeo anterior nós falamos sobre como escolher a agulha de acordo com o tamanho do fio, de acordo com a sua tensão de mão, enfim. E uma agulha um pouquinho mais fina para a gente poder fazer o acabamento, tá? Então, essa daqui, no caso, para esse rolo daqui, eu tô usando, para esse fio daqui, eu tô usando uma agulha 5,5 para tecer, né? E uma agulha 3, tá aqui, ó, 3 para o acabamento, tá? Mas aí você vai usar a agulha que você melhor se adaptar e o tipo de agulha também que você mais gostar, seja ela com cabo emborrachado, ou toda de plástico, ou toda de alumínio, enfim, você vai se adaptando aí com os materiais que mais ficarem confortáveis para você. Então, a agulha, um isqueiro para poder queimar a pontinha do fio, senão ele desfia, né? Esse fio daqui ele puxa, ele vai desfiando todo. Então, sempre que a gente fizer algum corte e remate, dá uma leve queimadinha assim com a parte azul, só para evitar que ele desfie, tá? Aí depois só dá uma passadinha com a mão assim, tudo bem. Então, um isqueiro. Marcadores. Para essa base aqui, eu vou usar 4 marcadores, porque nessas curvas aqui, eu sempre vou marcar o primeiro e o último ponto da curva. O primeiro e o último. Então, vou precisar de 4 marcadores para essa peça que a gente vai fazer. Então, 4 marcadores plásticos, são marcadores super fáceis de encontrar, baratíssimos, vende na internet, em armarinho. Às vezes, até mesmo você compra fio pela internet e o fornecedor te manda alguns de brinde, enfim. Marcadores são muito simples de se encontrar. Uma fita métrica, tá? Uma fita métrica. E uma tesourinha para a gente poder arrematar o fio, tá? Essa base daqui, eu vou falar no vídeo, mas essa base daqui, ela ficou com quase 21 centímetros de comprimento por 9,5 de largura, tá? Sendo que eu comecei a fazer essa base aqui com inicial 15 correntinhas iniciais. Com fio de 5, ficou essa medida aqui, tá bom? Então, vamos pro vídeo para vocês aprenderem? Vamos lá. Bom, então, para começar, a gente vai fazer 15 pontos, uma correntinha de 15 pontos, tá? Para você começar a correntinha, eu tenho o costume de prender o fio dessa forma daqui, colocar a agulha por cima, encostar no fio e virar assim, ó, para formar esse ezinho. Passo a agulha por baixo do fio, laço o fio que vem lá do novelo e faço o primeiro nozinho. Dá para fazer também fazendo o ezinho com o dedo. Então, cada um tem uma forma mais fácil de se adaptar, né? Faz o ezinho e dá o primeiro nozinho, tá? Então, começamos, não deixem muito apertado aqui na agulha, para poder facilitar as próximas carreiras, tá? Então, a gente vai fazer 15 correntinhas. Não aperta muito. A gente ajeita o fio. Esse fio daqui é muito bom da gente trabalhar, é muito macio.
Então, fizemos 15 correntinhas. Agora, pra gente fazer uma base oval, as extremidades da peça, elas são ovais, né? Elas fazem essa curva daqui, reta aqui no meio e a curva do outro lado. Então, a gente vai começar a fazer essa curva. Como é que a gente faz essa curva? Dentro desse segundo ponto, ó, o primeiro ponto tá aqui, o segundo ponto tá aqui, tá vendo? Dentro desse segundo ponto, nós vamos fazer 3 pontos. Então, a gente pode fazer 2 agora e o terceiro por último, ou já pode fazer os 3 agora, tá? Eu tenho o costume de fazer 2 pontos e deixo o terceiro por último. Então, ó, aqui eu tenho esse pontinho aqui saindo, eu vou colocar mais um ponto aqui dentro. Então, eu introduzo a agulha aqui dentro, só que, o que eu faço por uma questão de acabamento? A primeira carreira eu trabalho aqui por trás, para ficar um acabamento mais limpinho aqui na frente. Então, a gente não tá falando de introduzir a agulha aqui, eu vou introduzir a agulha aqui. Em vez de introduzir aqui, eu vou pegar esses pontinhos que tem aqui atrás, essas laçadinhas que tem aqui atrás. Então, eu vou colocar aqui dentro, eu vou passar aqui por essa laçadinha daqui, ó, aqui. Vou pegar a agulha do novelo, vou puxar da altura e fechar, tá? Vamos puxar aqui a agulha. Agora, eu vou seguindo, eu já fiz 2 pontos dentro de um único ponto, o terceiro eu vou fazer aqui, quando eu acabar, eu faço o terceiro. Então, agora aqui de novo, ó. 1 ponto, agora vai ser 1 ponto baixo para cada ponto de base. Sendo que nessa primeira carreira eu tô usando o ponto de base, essa correntinha aqui de trás. Aqui. Ó, chegamos no penúltimo ponto. Então, agora a gente acerta aqui, né? Porque ela vai dando uma entortadinha, normal isso. Então, a gente tem aqui essa viradinha que a gente começou a fazer com 2 pontos. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. E aqui tá o último ponto. Então, eu já usei 2 aqui, mais 12, 14 e o último 15. Então, neste último, eu vou fazer 3 pontos, que é exatamente aquela viradinha aqui, tá? Então, vamos lá. Apertar o nozinho aqui. Ó, se você não quiser colocar aqui dentro, que vai abrir um buraco, este pontinho daqui faz parte desse último ponto, tá? Eu posso colocar aqui também, ó. Só nesse último para não fazer um buraco e o acabamento vai ficar mais bonitinho. Então, 2, já vou escondendo aqui esse fio para dar acabamento e 3. Então, ó, eu já fiz a virada com 3 pontos. O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o primeiro ponto da viradinha, que é onde a gente vai ter os aumentos agora, né? E o último ponto que a gente acabou de fazer. Então, esse aqui vai ser um marco que você vai ver que vocês vão ver que toda hora, toda virada, sempre que a gente chegar aqui nessa curva, a gente vai usar esses marcadores como referência de onde começar o aumento, tá? Então, agora a gente vai fazer de novo os pontos aqui nessa base reta até chegar aqui no último ponto, que falta um pontinho para a gente poder fechar essa curva. O que eu faço nessa primeira carreirinha? Lembra que aqui atrás a gente pegou, essa carreira aqui a gente pegou o pontinho de trás? Essa daqui que agora a gente veio assim,
E agora a gente vai fazer assim. Essa daqui eu vou pegar só essa correntinha aqui de trás, para também deixar um acabamento bonito aqui nessa primeira carreira, tá? Então, eu já posso esconder nesse fio daqui para dar acabamento. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Então, eu tô com um ponto. O ponto tá aqui, ó. Esse aqui é um ponto. Em vez de fazer assim, deixa eu tirar esse aqui para vocês enxergarem. Em vez de fazer assim, eu vou fazer assim, tá? Isso vai dar um acabamento melhor. E essa linha eu vou colocar aqui em cima da agulha também, que eu já vou escondendo ela. Então, laço lá o fio, fico com 2 da altura, puxo tudo e fecho, tá? Então, assim a gente vai fazer essa carreira até chegar aqui no último ponto. No penúltimo ponto, na verdade. O último ponto vai ser ainda o aumento. A gente não colocou o marcador aqui, né? Deixa eu colocar, para poder a gente enxergar melhor o primeiro. Então, vamos lá. Vamos pegar, aqui, colocar a linha aqui, passar a agulha por esse alinho apenas, puxar a linha do novelo e tirar. De novo, aqui, puxa, tira. Introduz aqui, ó, não nos 2 pontos, só nesse alinho daqui, ó. Só nesse alinho daqui a gente introduz. Essa linha daqui sempre por cima da agulha para ir dando acabamento, ela vai ficando escondida dentro dos pontos, tá? Da altura e puxa. Quando eu falo da altura, o que que é, ó? Vou introduzir aqui e puxei o fio. Se eu deixar ele aqui embaixo, na hora de eu puxar, eu vou fazer muita força, vai abrir aqui esse buraco, ó, tá vendo? Quando eu falo da altura, eu vou puxar o fio aqui do novelo e vou dar altura. Quando eu falo da altura, é ficar a linha paralela ao trabalho, ó. Isso aqui é a altura que eu dou, para não repuxar, tá? Então, eu dou essa altura daqui e tiro da agulha. De novo, introduzo no meio do ponto, pego a linha do novelo, dou a altura, vamos esconder esse aqui, dou a altura, pego a linha do novelo, ficou com 2 laçadinhas, né? Ó. Pego a linha do novelo e tiro tudo. E assim a gente vai fazendo até chegar no penúltimo ponto. Então, vamos lá, a gente vai ajeitando a peça e vamos fazer até chegar no penúltimo ponto. Pronto, chegamos no penúltimo ponto. Aqui já é o último ponto, onde nós colocamos 2 pontos, falta um ponto. O que que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui atrás, que a gente pegou só a perninha de trás, né? Vou fazer um ponto que tá faltando. Então, completamos 3 pontos dentro desse pontinho inicial para fazer virada e 3 pontos dentro desse pontinho final para também fazer essa virada. O que que eu tenho que fazer agora? Pegar um marcador, colocar aqui neste último ponto que a gente fez, para tá marcando exatamente a extremidade dessa circunferência, né, desse meio círculo que a gente vai estar fazendo aqui. Então, esse aqui a gente vai estar formando um meio círculo aqui e um meio círculo aqui nessa outra extremidade. Então, marcamos. Agora, a gente tem que fechar. Aqui foi o primeiro ponto e a gente tem que fechar essa circunferência para começar a nossa segunda carreira. Como é que a gente fecha? A gente puxa um pouquinho essa linha daqui, tira a agulha aqui. Este daqui, que vai ser o ponto do meio, é o que a gente vai ter que fechar. Este daqui é o primeiro ponto, o segundo tá embutido, na verdade, o primeiro tá embutido aqui dentro, esse aqui é o segundo. Esse daqui é a correntinha de subida. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui, passar essa linha aqui dentro, essa laçada aqui dentro da agulha, e levar essa linha lá pra trás. Ó, trouxemos aqui pra trás. Aí, a gente ajeita com a mão. Essa galerinha aqui tem que ficar toda igual. Então, tamanho do ponto, ó. Esses pontinhos aqui, essas perninhas aqui, tem que ser todas aproximadas, né? Praticamente do mesmo tamanho. Portanto, essa daqui que vai ser a perninha do ponto tem que ficar igual a essa e igual a essa. Então, a gente
introduz agora a agulha aqui dentro, embaixo dessa correntinha que a gente trouxe aqui para trás, a gente introduz a agulha aqui, a laçada aqui e puxa para ajustar, para que ela fique, para que essa laçada daqui fique mais ou menos desse tamanho. Então, a gente vai puxando. Ó. Ficou aqui, aqui e aqui. O tamanho, tá vendo? Então, agora, eu vou pegar a linha que vem do novelo, vou laçar a agulha aqui na linha e vou trazer essa linha aqui pra frente. Esse primeiro ponto é mais apertadinho mesmo, tá? É natural, porque tem aqui um acúmulo de linhas, tá? Mas já passou, eu dou uma alturinha aqui, pego a linha do novelo e laço. Já comecei a segunda carreira. O que a gente tem aqui? Aqui nessa viradinha, a gente tem primeiro ponto, segundo ponto e terceiro ponto dessa primeira carreira. Exatamente como a gente tem aqui do outro lado. Primeiro ponto, segundo ponto e terceiro ponto, tá? E quando eu falei de pegar somente a perninha de trás, tanto na ida quanto na volta, é para poder exatamente ficar essa nesguinha aqui em cima, então não fica com buraco quando a gente faz isso. Aí dá um acabamento, eu acho, na minha opinião, mais bonito na peça, tá? Então, agora vamos continuar. Então, eu já subi aqui o primeiro ponto da segunda carreira e agora a gente vai usar a regra. Como é que funciona a regra de aumento de pontos? Se eu fizer um ponto para cada ponto de base, essa peça ela não vai crescer assim para cá, ela vai crescer para cima. Então, eu preciso aumentar o número de pontos. Você concorda que esse espaço daqui é maior do que esse? Portanto, eu preciso ter mais pontos aqui para ele fazer essa volta daqui sem repuxar para cima. Então, como é que funciona a regra? A primeira carreira de aumento, ela é sempre feita de 2 pontos, que a gente chama de aumento, para cada ponto de base, aonde tem os pontos de aumento, tá? Por isso que a gente colocou o marcador. Então, são nesses pontos aqui. Então, a gente já fez o primeiro, que é no ponto do meio, a gente já subiu um ponto. A gente vai ter que fazer o segundo, que é o aumento. Fazer o quê? Um outro ponto aqui dentro. De novo, gente, é meio apertadinho, mas vai com jeitinho, tá? Então, laçamos lá, subimos e fazemos mais um ponto baixo. O que a gente tem aqui? A gente tem 2 pontos, este e este, ó. Deixa eu pegar uma agulha mais fininha para mostrar. Ó, a gente tem um ponto aqui, outro ponto aqui. 2 pontos dentro de um mesmo espacinho, que é o ponto de base, tá? Então, agora vamos passar para o outro ponto, que é onde está o marcador. Então, a gente vai tirar o marcador para a gente não se atrapalhar. E vamos também colocar 2 pontos baixos aqui dentro desse ponto. Então, introduz a agulha nas 2 laçadinhas do ponto de baixo, puxa a linha do novelo, dá uma alturinha e laça. Um ponto feito, ó. Temos um ponto aqui dentro desse buraquinho, que é o ponto de base aqui de baixo. De novo, outro ponto dentro do mesmo ponto de base. Puxei, subi, lacei, fechei. O que eu tenho aqui? 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. O que a gente vai fazer para a gente não se perder? De novo, o marcador e vamos colocar aqui neste último ponto. Fechado? Então, a gente tem aqui 2, 2. Esse aqui ficou sozinho, só que esse aqui vai acontecer na volta. Então, agora a gente vai fazer aqui no meio os pontos baixos retos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui está o marcador. O que significa? Que todas as carreiras retas que a gente fizer, independente de quantos aumentos a gente faça, a gente sempre vai ter 12 pontos baixos nessa carreira reta sem aumento, tá? Isso aqui vai sempre se manter. O que a gente vai mudar é a curva, tá? Então, vamos lá. Eu introduzo aqui nas 2 alcinhas, laço a linha do novelo, dou uma alturinha, puxo, fecho tudo. Passo pro próximo.
fecho tudo, introduzo, puxo a linha, dou uma alturinha, laço a linha, puxo e fecho, tá? Então, a gente aqui tá formando a carreira retinha. Introduzo, puxo, dou altura, laço, fecho. Ó, chegamos aqui no último ponto que a gente vai fazer esse pontinho baixo. Então, vamos fazer o último ponto. Então, a gente já chegou aqui, ó, no último ponto baixo dessa reta daqui. Chegamos aqui na curva onde tem os marcadores. O que a gente tem que fazer? Tirar o marcador e fazer aqui 2 pontos baixos. 1, 2. Exatamente como a gente fez aqui desse lado. Exatamente. Aqui a gente começou com 2, 2, falta fechar isso daqui, né? Então, aqui a gente tá seguindo a regra de aumento. Vamos colocar de novo o marcador, a gente já fez 2. O marcador vem pra cá. Agora aqui tem que fazer mais 2. Lembra? Eu fiz, ó, 2 aqui, vou fazer 2 aqui e 2 aqui. Então, 1, 2. E agora eu cheguei no último ponto de aumento. A gente tira o marcador, faz o aumento, que são 2 pontos baixos aqui no ponto de base, e coloca o marcador de volta aqui nesse último ponto. Tá? Então, fizemos já essa curvinha daqui. 2, 2 e 2. E agora a gente vai continuar aqui nessa linha reta fazendo 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, agora a gente vai tirar o marcador. Chegamos aqui no último, a gente vai tirar o marcador. Vamos fazer 2 pontos aqui dentro, que é o aumento. 1, 2, voltamos a colocar o marcador aqui nesse primeiro ponto. Tá vendo? Ó, tem 2 pontos aqui, ó, um aqui, um aqui. Eu coloco o marcador aqui, tá? E agora a gente precisa fechar isso daqui. Como é que eu vou fechar isso daqui? Vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro ponto aqui. Esse aqui é um pontinho de subida. E a cabecinha do ponto tá aqui. Então, eu introduzo a agulha aqui, puxo, exatamente como a gente fez o outro. Trago essa linha aqui pra trás, coloco a minha agulha aqui embaixo, ó, dessa laçada que eu passei, coloco a minha agulha aqui embaixo, o fio aqui dentro da agulha e puxo pra ajustar tudo isso daqui e essa galerinha daqui fica toda igual. Esse igual a esse, igual a esse, de tamanho, tá? E puxo a linha do novelo aqui pra frente, subo, laço e já faço meu primeiro ponto da outra carreira. Tá tranquilo até agora, pessoal? Ó. Então, bora fazer de novo a segunda carreira. Vamos voltar para a regra do aumento? Como é que a gente fez? Primeira carreira de aumento. Então, para a gente fazer a primeira curvinha aqui, eu fiz 3 pontos baixos dentro de um pontinho para fazer a primeira curva. A primeira carreira de aumento eu fiz, para cada um desses 3 pontos aqui, no primeiro ponto fiz 2 pontos juntos, que é um aumento. 2 pontos juntos, o outro aumento, e 2 pontos juntos, o outro aumento. Igual para esse lado aqui que a gente fez. 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos. Então, nós fizemos aumento aqui em cada extremidade dessa nossa base oval. Agora, a gente vai começar uma outra carreira, que é a segunda carreira de aumento. Já subi o primeiro ponto aqui. Como é que funciona? A primeira eu fiz 2, 2, 2. Esta aqui vai ser um simples, um aumento. Um simples, um aumento, um simples, um aumento. Essa regra, ela é igual para todos os aumentos de bases circulares, tá? Então, não é só para aqui. Toda base circular, seja ela oval ou redonda,
essa é a regra, é sempre aumento em todos os pontos, a próxima carreira é um simples e um aumento, a próxima carreira são 2 simples e um aumento, a próxima 3 simples e um aumento e assim sucessivamente, tá bom? Então, aqui já subi um simples, vamos pegar a regra, aqui é um aumento. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos dentro desse pontinho de base. Regra, um ponto, um simples, regra, um aumento. Eu vou tirar o marcador e vou fazer 2 pontos baixos dentro desse ponto, fechar e vou colocar o marcador de volta para a gente não se perder. Aqui nesse último pontinho do aumento, tá? Então, agora o que a gente tem que fazer é essa nossa base reta daqui até chegar nesse último ponto aqui. Vamos lá. Já fizemos, a gente sempre vai ajeitando a nossa peça com a mão, para facilitar a gente visualizar o que está acontecendo, ela vai ficar mais retinha. O que eu vou fazer agora? Regra do aumento. Vou tirar aqui o marcador. Para que serve o marcador? De novo, ele está nos mostrando aonde eu começo a pensar nos aumentos. Esse aqui é o primeiro ponto da minha extremidade da circunferência, que eu vou começar a pensar nos aumentos. Então, eu tiro o marcador. Penso na minha regrinha, que agora é um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Tá, aqui eu vou começar. Um ponto. Coloco aqui de novo meu marcador. Porque apesar de ter sido somente um ponto, ele faz parte do grupinho de aumentos, tá? Então, agora aqui um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Um ponto, um aumento. Um ponto e um aumento. Então, aqui a gente vai tirar o marcador e vai fazer um aumento, que são 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. E voltar com o marcador aqui nesse último pontinho, pra gente não perder a nossa referência, tá? E agora a gente vai voltar a fazer a nossa base retinha aqui. Vamos lá. Pronto, fizemos o último ponto da nossa parte reta da base. E chegamos aqui no marcador, que serve para quê? Para mostrar pra gente que a gente vai começar a sequência de aumentos. Só que aqui eu já estou finalizando essa carreira. Olha aqui, aquele dentinho, mostrando que aqui foram os 2 primeiros pontos, aqui e aqui eu preciso finalizar. Então, eu vou tirar o marcador daqui. E vou levar em consideração a nossa regra. Como é que eu vou ver agora? Se eu comecei aqui com um ponto, 2, 1, 2, ao lado desse aqui que é 1, tá vendo? Eu tenho aqui um ponto, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então, vamos voltar aqui, ó. 2, 1, 2, 1, significa que aqui eu tenho que ter 2. Então, aqui eu tenho que ter 1. Vamos lá. 1 e 2, que é o aumento, 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Vamos conferir agora como é que ficou? Ó, aqui eu tenho 1, 2, vamos colocar o marcador aqui de novo, né, pra gente não se perder.
Então, aqui eu tenho um ponto dentro desse pontinho. Aqui eu tenho 2 pontos dentro desse pontinho. Aqui é o buraquinho que a gente vai fechar a emenda, tá? Aqui eu tenho um ponto, 2, 1 e 2, tá? Aqui e aqui. E aqui começa a minha base reta de novo. Então, agora a gente vai fechar essa carreira para começar a outra carreira. Então, como é que a gente fecha? A gente vai introduzir aqui atrás do primeiro ponto, na cabeça do ponto, não no pezinho dele, laçar esse fio daqui e levar lá para trás. Trouxe aqui para trás, eu ajusto para ficarem todos iguais, ó. Tá vendo? Então, eu ajusto para todos eles ficarem iguais, passo a minha agulha aqui por baixo dessa laçadinha que eu puxei, introduzo a minha agulha lá atrás, na laçada que tá solta, ajusto e laço o fio do novelo aqui na agulha e trago ele pra frente, dou aquela subidinha para dar altura, laço o fio do novelo, fecho e já fiz o primeiro ponto baixo da minha carreira de cima. Então, vamos para a regra de novo. A última que a gente fez não foi 1, 2, 1, 2. Agora, como é que vai ser a regra? Vai ser 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1 e 2. Então, como é que a gente faz? Aqui, que é importante agora, essa manha que a gente vai passar agora, para a peça não ficar comigo. Se a gente faz aumento em cima de aumento, vocês estão vendo que aqui tem um aumento, eu tenho 2 pontos dentro do mesmo pontinho aqui, eu vou procurar não fazer aumento aqui em cima, quer dizer, eu não colocar 2 pontos nem aqui, porque eu corro o risco da peça não ficar redondinha, dela ter um biquinho, porque eu vou estar acumulando aumento em cima de aumento. Então, o que eu tenho hábito de fazer? Eu olho sempre a carreira que eu tô e eu vejo, bom, já que eu tenho que fazer 2 pontos sozinhos, um e o outro com aumento, poxa, eu vou fazer esses 2 sozinhos aqui em cima desse aumento e vou deixar para fazer o aumento aqui nesse que tá sozinho. Então, eu já fiz um, eu vou fazer outro ponto aqui dentro desse mesmo ponto de base para fazer já o aumento aqui nesse primeiro, ó. E 2. O que eu faço agora? Agora aqui que eu tenho 2, eu faço 1 e 1. 1. E 1. Tá vendo? Agora a regra de novo. Aumento. Se eu fiz aqui um aumento, 2 sozinhos, aqui eu faço um aumento. 1, 2. Aqui, ó, coincidiu de novo, ó, aqui eu tenho 2 juntos, então vou fazer aqui em cima os 2 sozinhos, da regrinha. 1. E 2. Aí eu vou tirar meu marcador aqui e vou passar para essa carreira de cima, porque esse aqui vai continuar sendo o último ponto da minha carreira de aumento. Então, passei para cá. E vou continuar aqui na minha base reta, os meus pontos, até chegar aqui num pontinho antes do marcador, até chegar aqui. Então, bora lá. Pronto. Vamos arrumar a peça. Sempre arrumando. Cheguei aqui num ponto antes do marcador. Agora, vamos voltar para aquela regra, que são 2 pontos sozinhos e um aumento. O que eu enxergo aqui? Que aqui eu tenho um ponto sozinho e aqui eu tenho 2 juntos. Para não acumular, fica todo mundo um em cima do outro, nesse que está sozinho, vamos primeiro tirar o marcador. Neste que está sozinho, eu vou fazer o aumento. Então, vou fazer 2 juntos aqui. Opa! 1, 2. E nesses 2 que estão juntos, eu vou aproveitar para fazer os 2 separados. 1 em cada um. 1,
2. Tudo bem? Então, ó, eu fiz aqui 2 juntos, 2 separados. Vamos manter a regrinha. Esse próximo aqui, o que que é? 2 juntos. Aproveitando que só tem um pontinho aqui, então não vai acumular nada, ó. Então, vamos... 1, 2. 2 juntos, tá vendo? Ó, um pontinho aqui, outro pontinho aqui. A gente não colocou o marcador aqui, né? Não podemos esquecer. Então, tá aqui os 2 juntos, o primeiro pontinho foi é aqui. Vamos lá. Agora, fizemos 2 juntos, é um separado. São 2 separados, né? Em cima do aumento, inclusive. 1, 2. Um aumento, coincidentemente, em cima desse pontinho sozinho. Então, vamos fazer um aumento. 1, 2. E agora, temos que fazer 2 pontos sozinhos. Fizemos aqui 2 juntos, a gente tem que fazer 2 sozinhos, que a gente está naquela regrinha de 1 e um aumento. Então, fizemos 2 sozinhos, vou tirar o marcador e vou passar aqui para o último ponto que a gente fez, que é esse daqui, que faz parte daquele conjuntinho dos pontos que tem que ter aumento, tá? Então, já fizemos mais uma curvinha, ó. E agora, vamos para a parte reta novamente. Daqui do marcador até o outro marcador. Então, chegando lá no outro marcador, eu já volto com vocês. Pronto, chegamos aqui no último ponto da nossa carreira de reta, né? Que são aqueles 12 pontinhos. E cheguei aqui no meu marcador, que eu estou no primeiro ponto daquela carreirinha de aumentos. Só que aqui, ó, a gente já consegue ver que aqui é exatamente o começo dessa carreira que a gente está fazendo, e aqui é o finalzinho dela, que é onde os pontos se encontram. Então, qual foi a regra que a gente usou? Um aumento, 2 separados, olha que coincidência, eu tenho 3 pontos aqui para fazer um aumento, 2 separados. Aqui eu não estou com aumento, olha os 2 pontinhos juntos aqui. Aqui eu tenho que ter os pontos separados e aqui o aumento. Então, a gente tira o marcador. É sempre importante a gente olhar o que está acontecendo na peça, exatamente para não confundir. O crochê, gente, ele é muito fácil. O crochê são nozinhos que formam uma peça. Esse é o princípio básico do crochê. Qual é o segredo do crochê? Prestar atenção nos pontos que a gente está fazendo, para não pular ponto e para não acumular ponto. Por isso que se a gente seguir a regra certinha, que foi estudada em algum momento, a peça vai sair perfeitinha, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2 pontos, essa é a atenção que a gente tem que prestar. Se eu tô fechando exatamente isso aqui, é um pedacinho pra gente fechar a carreira, eu tenho 2 pontos aqui, eu já sei que pela regra anterior a essa, eu tenho que ter 2 pontos separados. E depois um ponto junto de novo, que é o aumento. Então, aqui já vou fazer meu aumento. 1, 2. E aqui eu vou fazer os meus 2 pontos separados. 1, 2. E agora eu preciso juntar a carreira. Eu não vou fazer a peça maior do que essa, tá? Essa aqui vai ser uma peça, vamos até medir para ver quanto ficou. Levando em consideração que a gente fez 15 correntinhas iniciais, ó. Essa peça ficou com 21 centímetros. Essa base tem 21 por 10. Por 9,5, vai? 21 por 9,5. Esse é um fio de 5 milímetros e eu tenho uma tensão no meu ponto, então ficou com essa medida. Lógico, não vai mudar muito disso se você usar um fio de 5 milímetros para poder fazer essa base. Mas se seu ponto for mais solto ou mais apertado, provavelmente deu uma diferença aí de alguns milímetros, talvez até 1 centímetro no tamanho da sua base para minha, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu nem preciso colocar marcador de novo aqui, nesse pontinho daqui, por quê? Porque a gente já finalizou. Até depois eu vou tirar os marcadores. Como é que eu faço para fechar? É muito parecido com o que a gente faz, mas agora o fechamento vai ser para acabar, né? Um fechamento para a gente finalizar essa base. Eu vou cortar o meu fio
Não precisa cortar muito não, para não gastar muito fio, que é besteira. Ó, cortei meu fio. Deixa eu passar um foguinho aqui só para não desfiar. Tá. E eu vou puxar, tirar ele aqui de dentro dessa laçada, tá? Porque a gente não vai mais crochetar. Agora eu só vou fechar aqui. Como é que eu faço um fechamento perfeito, sem as pessoas perceberem, né? Sem ninguém perceber que tem uma emenda, que vocês podem perceber que não aparece emenda em nada. Ó. Eu vou pegar esse meu... Vou até pegar uma agulha mais fina para ficar mais fácil. Vou pegar esse meu fio, vou colocar essa agulha aqui de trás para frente. Vou puxar esse fio lá para trás. Muito parecido com o fechamento de carreira, né? Trouxe esse meu fio aqui para trás. Ó, o tamanho que a gente fala, tá vendo? Eles têm que ficar do mesmo tamanho. Vou virar a minha peça de costas. Vou introduzir a agulha nessa alcinha daqui e nessa alcinha da corrente, nessa de trás. Então, vou colocar aqui e aqui. Vou pegar meu fio e vou passar aqui por dentro. E vou ajustar o tamanho. Ó. Já foi feito o fechamento. O que que precisa fazer agora? Só dar o acabamento aqui atrás. Esse daqui é aquele fiozinho inicial, que a gente também vai cortar agora para arrematar. Mas ele já tá bem firme porque ele passou aqui por dentro. Lembra que a gente foi fazendo a primeira carreira e colocando ele por dentro das laçadas? Então ele já tá bem seguro. Agora a gente só vai dar uma coladinha nele com fogo. Esse daqui que a gente acabou de arrematar, que a gente acabou de fechar aqui, eu vou passar... Como normalmente as minhas bolsas, 99% elas têm forro, só quando a cliente não quer forro, a gente pode passar meio que de forma aleatória, até, tá? Então eu vou pegar aqui e vou passando. Procura usar uma agulha mais fininha para fazer isso, para você não puxar muito os seus pontos, tá? Se você coloca uma agulha muito grossa, puxar muito, pode até dar uma laceadinha nele, não é legal. Então usa uma agulhinha mais fininha, ó. Eu tô passando aqui de forma aleatória. Dentro de alguns pontinhos para esconder esse fio, né? Ele ficar mais firme sem mexer aqui em cima, ó. Ele continua perfeitinho, ó, o acabamento. Não dá nem para saber agora qual é. Se você ficar olhando assim, pra saber qual que a gente tá fechando. Então, já passei aqui, vou cortar. Vou pegar o meu, esse que posso até cortar um pouco mais. Senão fica muito grande. Vou pegar o meu isqueiro. Ó. Use sempre a parte azul da chama, tá? Deixa eu subir um pouco ele aqui. Para não deixar escuro o fio. E vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui, vou pegar a pontinha da minha tesoura. Mesmo que eu tenha forro, eu gosto de esconder esses arremates. Eu não gosto que eles fiquem muito aparentes, não, tá? Então, ó, eu queimei e coloquei ele aqui. Então, ele gruda e não sai mesmo, tá, gente? O fogo, ele derrete o fio e cola pra valer. E esse daqui também a gente vai fazer a mesma coisa. Vou dar uma cortadinha pra não ficar tão grande. Até porque ele já tá bem seguro. Da minha tesoura e vou fazer assim. Então fica um trabalho limpo, tá vendo? Ó, daqui é o verso da nossa base e a frente dela tá aqui. Legal? Então é isso, ó, fizemos uma base com 14 correntinhas iniciais, desculpa, com 15 correntinhas iniciais, né? A gente fez a primeira viradinha com 15 correntinhas iniciais. Essa base está medindo 20 por 9,5, né? 20 de comprimento por 9,5 de largura. E ela pode ser usada para qualquer bolsa, tá? Agora, independe o ponto. Então, a gente aprendeu a base. Quando a gente fizer uma bolsa, a gente pode começar a subir a bolsa sem cortar o fio, tá? Eu normalmente corto por quê? Porque aqui, para ficar uma base firme, uma bolsa
com fundo bem firme, eu tenho o hábito de colocar uma telinha aqui para deixar bem estruturadinho o fundo da bolsa, mesmo que aqui no corpo não precise de tela, que ela fique molinha. Então, eu corto o fio para fazer esse acabamento, depois eu recomeço meu crochê, tá? Então, a gente tira os marcadores. Isso, gente, ficamos com uma base super bonita, bem feita, com acabamento bem bonitinho, ó. Aqui ficou esse acabamento aqui que eu acho que dá toda a diferença na peça. E vamos levar em consideração que a gente tá usando um fio de 5 milímetros. Então, ele sempre dá uma engordadinha na peça, mas ela ficou perfeitinha, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Mandem mensagens aqui para mim, qualquer dúvida. Desculpa a iluminação, eu tô começando agora, então também estou aprendendo esse mundo, como eu disse para vocês no outro vídeo. Mas vai dar tudo certo, a gente vai continuar. Vocês vão me ajudar muito se vocês colocarem comentários aqui, tirarem suas dúvidas. É óbvio, quanto mais movimentação tem no YouTube, mais relevante se torna o assunto, tá? O computador, né? O sistema robozinho do YouTube entende que é um canal relevante e ajuda a distribuir para mais pessoas. Então, isso facilita bastante a nossa vida aqui desse lado, tá bom? Então, comentem. Eu vou deixar aqui marcado o meu Instagram. Na descrição do vídeo também vou deixar meu Instagram, os meus contatos, para vocês falarem comigo sempre que necessário. Dúvidas, sugestões e críticas são sempre muito bem-vindas, tá bom? Então, um beijo grande para todo mundo, gente. Obrigada. Até a próxima. Semana que vem tem vídeo. Beijoca!